Estende a mão na direção do Magrão e na minha direção. E pede ao Senhor para que nos inspire, para que a gente possa proclamar a palavra e essa palavra possa ser frutuosa no coração de vocês. Amém? Só segurar aqui, ó, se mexer pra lá e pra cá. Tem que morrer mesmo, né? Só olha, só, se eles movimentassem. Glórias a Ti, Senhor. Alô, tá aqui, tá fácil. Boa noite, seu Magrão. Boa noite, seu Gerardo. Faz tempo que a gente não fala junto, a gente fazia isso muito antes, né, Magrão? É verdade, Gerardo. A gente vai tomando outros rumos, né? Rumos na vida, né? Mas vamos fazer aqui um 2x1 e 2x2 e 1x2 e 2x1. Tá, vamos fazer. Feedback. É o autêntico feedback. Tá certo. Vamos abrir a palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. É isso, Magrão? Versículos de 22 a 36. Mateus 14, de 22 a 36. Duvido que vocês conheçam essa passagem. Tenho quase certeza que ninguém conhece essa passagem. Mateus 14, versículos de 22 a 36, é isso? Exatamente. Vou dar só uma pista para vocês. O título na Ave Maria que é Jesus caminha sobre as águas. Ninguém conhece isso. Já ouviram falar disso? Pode confundir um pouquinho, Magrão? É verdade, pode confundir. Jesus andar sobre as águas até que é normal. Mas a gente pode pegar, mudar um pouquinho o tempo e falar assim, Pedro anda sobre as águas? Puxa, eu não tinha pensado nisso, rapaz. Pode fazer essa... Pode, deve, porque na palavra tem esse fato. Não vai mudar o sentido da coisa, não? Pode mudar um pouquinho. Vai ser a mesma coisa? Pode mudar um pouquinho, vai ser então rico, vai ser rico isso. Vamos ver no que vai dar isso, Magrão? Vamos lá. Você faz favor, professor, você lê aí, você está mais acostumado a ler? Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá, sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E pela quarta vigília da noite, que é mais ou menos às 3 da manhã, Jesus veio a eles caminhando sobre a manhã, sobre o mar. E quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Vamos dizer juntos? Gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhes que ao menos deixasse tocar na orla da sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vixe. Magrão, vou forçar um pouquinho a história aqui. Vou aproveitar que você vai me acompanhar hoje. Vamos lá, Gerardo. Tá? O tema tá aí escrito assim: meus papelzinhos aqui. Jesus anda sobre as águas, é isso? Verdade. Vamos mudar o tema? Podemos mudar. Porque andar em cima da água é uma coisa possível para qualquer pessoa? O que vocês acham? Não. É?
Dependendo do aperto, né, Eduardo? Dependendo do aperto, a gente anda em cima. Já vi, né? Andar em cima d'água de susto, de medo, correndo, essas coisas. Mas difícil, né? É difícil. Tá certo. E eu acredito também que eu posso dizer que andar sobre as águas é um problema, não é? Muito. Difícil. Muito difícil. Não é? Pois é. Mas vamos forçar um pouquinho a natureza, que o pessoal veio aqui hoje para escutar alguma coisa, né, Magrão? E a gente faz questão de toda terça-feira passar uma mensagem de esperança para vocês. Eu não sei se vocês percebem isso. Amém. Ó, de que vai dar certo, que nós vamos conseguir, de que você não está sozinho, que Deus está com você. Teu problema não é impossível não, porque o teu Deus pode qualquer coisa, pode tudo. Percebem isso? Então eu posso começar forçando a natureza dizendo que não existem problemas, mas só desafios. Amém. É possível a gente pensar assim? Porque eu não sei para vocês, de vez em quando eu esbarro em algum problema que é muito maior do que eu, que é muito maior do que as minhas possibilidades, é muito maior que as minhas virtudes, é muito maior que as minhas capacidades. E aí eu me dou de frente com ele e falo assim: e agora? Como é que vai ser essa parada? Se eu encarar esse problema, Magrão, como um problema, vai ser só um problema, não é verdade? É verdade. E eu tenho um testemunho muito bonito para dar para você. Você sabe que eu sou fraquinho, eu não tenho o dom que Deus deu para vocês. Não sei se vocês já viram Geraldinho. Geraldinho, Deus deu para ele vários dons, né? Mas Deus deu para ele também o dom da força, né? O Geraldinho é muito forte e eu sou muito fraco, né? Mentira, e como a gente sempre anda sempre junto, muitas vezes a gente passa por aperto, passa por um apuro. Eu estava num dia excepcionalmente muito complicado na minha vida e o pneu do meu carro furou. Gente, eu não conseguia trocar o pneu do meu carro. Não é? Em parte porque eu sou um incompetente, né? Porque eu nunca li naquele manual que é para colocar o negócio, para trocar, para não sei o que, né? E eu não estava assim, vou dizer para vocês que estava tão longe de onde o Geraldinho estava, né? Eu falei assim, eu vou pedir ajuda pro meu... Gente, mas eu fiquei tão humilhado. O Geraldinho chegou em 5 minutos, trocou o pneu do meu carro em 3 minutos, me deu um abraço de mais 2 minutos, montou na moto e foi embora. Eu falei, mas que raiva, eu não sei se eu abraço ele ou se eu xingo ele. Vocês entenderam? Eu não conseguia, gente, e eu não conseguia. Eu tava com roupinha bonita assim, sabe? Vai numa reunião, num lugar, num encontro, lá, né? Sapatinho, tudo, gente. Eu fiquei tudo esbaforido, um calor de Ribeirão Preto, 40 graus. O Gerardinho nem suou. Levantou o carro, fez assim, tim, conversando comigo. Magrão, não sei o que, aí pegou o pneu, tirou o pneu, não sei o que, levantou o pneu, fez assim, tuf, enfiou, tuf. É só isso, Magrão? Você tá precisando de alguma coisa? Não. É ou não é, Gerardo? Exagero. Aquilo que era problema pra mim, pra você, não era problema. Então nós podemos encarar que problemas são desafios que a gente tem que encarar na vida da gente? Sem dúvida. E vou forçar um pouquinho mais a natureza ainda. É nessa hora que a gente vai diferenciar os fortes dos fracos. Não no sentido físico que o Magrão colocou aqui. Que aí eu sempre vou perder. Que força física fosse uma coisa importante assim, né? Tem um monte de bicho aí que tem força, mas não sabe que tem. Não é verdade? E o coitado do burro é chamado de burro por quê? Porque ele não conhece a força que ele tem, né, Cristiano? Se ele soubesse, ele não ia fazer metade das coisas que ele faz. Mas enfim, é nessa hora que nós somos testados. E esses problemas e esses desafios acontecem na vida da gente para que aquele que é forte se torne cada vez mais forte. E aquele que é fraco? Vocês acham que é para ficar cada vez mais fraco? Claro que não, de jeito nenhum. É para que aquele que é fraco se torne um forte diante dessa situação, que encare o problema não como algo impossível, mas como um desafio que pode ser suplantado. Você quer ver uma coisa que a gente escuta muito em grupo de oração, na igreja, sim, em comunidade? Que nós precisamos fazer a vontade de quem? Vou perguntar de novo, porque você já deve ter visto um monte de vezes isso. Nós precisamos fazer a vontade de quem? Deus. Tá. Vocês já ouviram isso um monte de vezes, não é verdade? Todo mundo fala assim, você precisa fazer a vontade de Deus na sua vida. Mas eu quero fazer uma pergunta, vocês não precisam responder para mim, respondam para vocês mesmos. Quantas vezes ensinaram para vocês a fazer a vontade de Deus? Pois é.
As pessoas nos cobram para que a gente faça a vontade de Deus, mas não ensinam para a gente qual é a vontade de Deus. A gente acha um monte de coisa, e uma delas é se tornar melhor a cada dia, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele e que haja na regularidade do nosso cotidiano como pessoas que foram feitas de imagem e semelhança de Deus. Posso te dar um exemplo? Pô, vai lá, Magrão. A hora que eu estava lendo essa passagem hoje, e como todos vocês já li isso centenas de vezes, né? Mas uma coisa me chamou a atenção. Vocês estão com o versículo 22 aí aberto? Diz assim: logo depois Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca. E eu tenho certeza que se Jesus obrigou, aquele Pedro cabeça dura, que esse cara estava falando assim, Jesus não sei o que, não vai entrar na barca. E Jesus deve ter falado firme para ele: vai. Entra já. É agora. É agora. Você escolhe, ou é agora ou é agora. Qual dos dois? E eles obedeceram. Passa o filminho, Magrão? Vamos passar o filminho? Vamos lá. O que aconteceu antes de acontecer isso? Então, antes de acontecer isso, Jesus tinha feito coisas extraordinárias. Se a gente der uma folhadinha, seria bom a gente ler todo o capítulo. Em casa, viu? Todo o capítulo 13 e 14. Jesus está fazendo coisas maravilhosas que a gente não tem tempo aqui para falar aqui. Mas uma das principais, ele alimentou uma multidão de milhares de pessoas apenas com alguns pãezinhos. 5.000 homens. 5.000 homens. Vocês não contar as mulheres e crianças. Naquela época tinha mais mulher do que homem, né, Magrão? Vocês tentem imaginar a multidão de pessoas que seguiu. E aquela geografia daquela região, não é? Do lago onde havia Genezaré, era muito apropriada. As pessoas chegavam das aldeias que ficavam naquelas redondezas e podiam avistar naquele lugar. Então elas começaram a ver aglomeração. E onde tem aglomeração, a gente sabe que tem algum problema, né? Quando a gente está no trânsito, vê alguém parado lá, alguma coisa. Só que essa aglomeração era uma aglomeração misteriosa. E no sentido em que eles viam, né? Completamente diferente. Era o profeta, era Jesus, e Jesus já era conhecido, e todas as pessoas que se aproximavam de Jesus eram curadas, e as pessoas queriam ficar com Jesus ali, mas Jesus percebeu que elas precisavam tocar a vida delas, e Jesus também. Então ele despede a multidão, ele despede as pessoas e obriga os discípulos a ir até o barco e fazer o papel deles, que era pescar, não é? E isso dura, Gira, provavelmente das 6 horas da tarde até as 3 da manhã. Vamos carregar um pouquinho na tinta? Vamos lá. Eu gosto de dar umas viajadas. Viaja aí. Eu gosto de forçar um pouquinho a natureza. Diz aí a palavra, depois vocês leem em casa, que não só ficaram espantados com aquilo que foi espetacular, foi extraordinário, foi sobrenatural, mas quiseram fazer de Jesus rei, não queria deixar ele embora. Verdade. E aí os cabeçudos, cabeça de bagre, os discípulos dele, falaram assim: vai ser agora que ele vai restabelecer o reino de Israel. Ele vai subir no trono e nós vamos reinar junto com ele. E da mesma forma, olha só que coisa doida que eu vou falar, Magrão. Da mesma forma que quando Jesus se transfigura lá no monte, e o Pedrão foi o primeiro, que ele é sempre o primeiro a falar: vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui, né? O próprio Jesus dizia: não, meu amigo, vamos descer, vai lá cuidar dos teus irmãos, toca a vida para frente. Não é assim não é só rezar, levantar o braço, não é só ficar no aleluia, 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 Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas e o resto? E a família, e os problemas, o dia a dia, e as coisas? O dia deles era pescar, e pelo jeito a pescaria foi fraca. Exatamente. Que até 3 horas da manhã estava lá, joga a rede pra cá, e nada. Deu problema, Magrão. Deu problema. E 3 horas da manhã é uma horinha perigosa. Mas olha só, Deus quer sempre usar daquilo que a gente tem. Verdade. Dá um pênalti. O chefe da gangue, quem que era? Pedrão. Vai ajudar teus irmãos. E manda que Pedro entra na barca, no finalzinho da tarde, a hora que estava escurecendo, atravessa do outro lado que eu encontro com vocês lá. É isso aí. Ponto. Por que ele escolheu Pedro? Pescador. Verdade. Conhecia de tudo quanto era aquelas coisas de água, de canoa, de barco, de mar. Devia saber nadar muito bem. Sabia nadar bem. Devia ser um cara muito forte, muito voluntarioso. Então mandou Pedrão. E ele foi. Tá bom.
No meio do caminho, estava tudo indo bem, eles remando, fazendo força, a barquinha indo de boa, eles já estavam assim, nós vamos chegar lá muito cedo, Jesus vai vir a pé, vai vir do outro lado, vai vir por terra, quanto tempo ele vai demorar, nós devíamos ter pegado o pão que sobrou, não pegou. Verdade. E ficou aquela... E outra coisa, Jesus também é um chato, agora que a gente ia deitar e rolar, ele veio e cortou o óleo, tirou a onda da mão da gente. Tô forçando muito, Magrão? Não, é isso aí mesmo. Mais ou menos? Então tá. Aí, no meio do caminho, eles começam a pegar um ventinho chato de frente. E esse vento foi aumentando. E quem pesca aqui, que nem o João Português, que já tá rindo ali no canto, tá vendo? O barquinho faz assim, né, João? Ó, a ponta do barquinho, não é? Quando a gente vai pescar lá no rancho, Magrão... É a morte, né? Quando a gente vai pescar lá no rancho com o português aí, ó... Às vezes o vento é tão forte que o motor de 15 HP que a gente tem empata. João, misericórdia, João. Agora, não tinha motor de 15 HP lá, não. Tinha os caras no feijão. Misericórdia. E o feijão tava acabando. Então uma viagem que ia ser curta, que ia ser normal, que ia ser tranquila, começou a ficar complicada, né? Magrão, vamos lá, você que é um cara realizado, bem-sucedido, feliz, cheio de Deus, sou mesmo. Bacana. Isso eu sou. Né? Pois é. Quando a vida da gente está correndo tudo bem, tanto espiritualmente, como sentimentalmente, como fisicamente, financeiramente, graças a Deus, é fácil tocar o barquinho, não é? Ué, aí, tranquilo? Carquinha um. Vai remando e vai dando certo, pega um ventinho por trás, empurra mais um pouco. Ninguém reclama dessas coisas, reclama? De jeito nenhum. Nós reclamando quando as coisas dão certo na vida da gente? Não. Ninguém abre a boca para, Deus, estou tão chateado. Por quê? Porque tá dando tudo certo na minha vida. Acha ruim, chora. Alguém faz isso aqui? Não. Graças a Deus, amém. Louvado seja Deus por isso. Não tem nenhum doido aqui, tirando nós, viu, Magrão? Louvado seja Deus. Pois é. Mas de repente vem um vento que saiu do nada. Verdade, verdade. E a gente não sabe de onde que veio. E começa a empatar tudo. E aí o que a gente faz? Tenta vencer pelas nossas forças. O Pedrão deve estar falando assim: ô moçada, vocês estão muito mole aí, vamos chegar ao remo aí. Vamos aí. Começou a cobrar deles. Só que uma coisa foi acontecendo, mas o vento foi ficando mais forte ainda. E aí daqui a pouco, eles não só tinham que remar para manter empatado, que quando parava de remar, o vento empurrava eles para trás. Ai. Era rapidinho atravessar do outro lado, Magrão, não ia demorar nada. Era assim, ó, estava do outro lado, acabou, Jesus chegava, eles confraternizavam, dava tudo certo. Todo mundo aqui já passou por isso. Acho que vocês já ouviram falar de que quando vai se fazer uma casa, fazer um prédio, construir qualquer coisa, os engenheiros, os arquitetos, eles fazem um cálculo muito estranho. Eles não calculam só uma casa para a casa ficar bonita, ele calcula a casa para a casa não cair, não é? É um cálculo estranho, né? Quer dizer, você vai fazer uma coisa já pensando que aquela coisa uma hora pode dar errado. Então, se eu tinha que gastar X, eu vou ter que gastar 3, 4, 5 X para garantir que aquilo vai se manter, não é? Tem uma propriedade que os engenheiros usam, que vale muito para isso que a gente está falando, e que a gente tem que desenvolver nessa vida espiritual. Chama resiliência. Resiliência é uma propriedade física que os corpos têm. Então essa madeira aqui tem uma capacidade de resiliência. Eu posso sentar aqui, não é? Não sei se o Gerardinho já poderia sentar nessa mesa aqui. Então a resiliência ela é limitada a um fator que pode muitas vezes ser o fator limite, não é? Todo mundo já viu, por exemplo, uma rachadura numa casa, não é? Tem uma casa igual do lado que não rachou, mas aquela casa rachou. A resiliência é uma propriedade de material que faz com que ela resista àquilo sem envergar. Sabem da história do bambu, né? Toda vez que falo da história do bambu, eu lembro do Padre Léo, né? Lembra da história do bambu, né? Tinha árvore grande, frondosa, ele cantou lá no rincão pra gente, né? Saudade dele, né? E a árvore caiu assim, aquela árvore grandona, tudo, e os bambuzinhos, aquele vento, tudo, enquanto a árvore caiu, que era toda grandona, o bambuzinho envergou, como se diz, né? E voltou pro lugar. Uma das coisas que a gente tem que aprender, e a gente fica calejado com Deus, não é? É que na dificuldade, na prova, a gente precisa ter resiliência. Resiliência espiritual é fruto do Espírito Santo. Quem tem resiliência espiritual é quem tem o coração tratado. É quem passou muitas horas de oração.
não é? Eu passei por uma experiência bonita agora com a Sebastiana. Sebastiana, posso falar de você? Que a Sebastiana deu um abraço nela, falou, ó, tô aqui com uma coisinha aqui. Falou, eu vou ter que voltar para minha terra, mas quis te abraçar aqui, não sei o que, não sei o que. E no final, o que você falou para mim? Louvo a Deus porque eu me sinto em família. Amém, Sebastiana? E sempre vejo alegria aqui no grupo, no coração de vocês, na vida de vocês. Amém? Amém. Isso também é sinal da presença de Deus. A gente vai poder ser reconhecido, se a gente é cristão, pelos frutos que a gente tem, mas principalmente a maneira como a gente encara a dor, a adversidade. E é aí que a gente conhece as pessoas. Você já perdeu um ente querido? Você já teve a doença na tua casa? Você já teve a prova de ficar sem emprego, ficar sem dinheiro? Você teve essa experiência? Você fez aquela matemática já um dia na vida, falou assim, se eu tiver no fundo do poço, é porque eu ainda não entendi, mas porque tem uma coisa pior ainda, que eu ainda tenho mais conta para pagar, tem mais problema que vai acontecer, então acho que eu não cheguei no fundo do poço ainda. Já passou por isso, irmão? Estou endividado, só que eu ainda tenho mais tal coisa para pagar, tal coisa para fazer, tal coisa. Já passou por isso? Nessa hora tem gente que se desespera, tem gente que se mata, tem gente que vai perder os seus princípios, tem gente que vai querer roubar, tem gente que vai querer... Como é que a gente lida com isso? Isso é a resiliência espiritual. Pesado, né, irmão? Pesado, irmão. Pedrão passou por isso aqui, cara. Passou. E disse que o barquinho já estava empatando com o vento, e se parasse vai para trás. E o tempo começou a passar, e aquilo que ia ser fácil passou a ser difícil, e as forças começam a se esgotar. Mas era sol, né? Tinha sol. Mas estava escurecendo. Era o final da tarde, a hora que eles saíram. Mas era 3 da manhã, a hora que o bicho pegou aqui, né? Eu sei dessas coisas assim. Eu tenho uma prática disso aí. Meu pai tem um rancho aqui em Miguelópolis, é uma represa, e em frente do nosso rancho tem um braço. O braço deve ter uns 500, 600 metros. Nós chegamos no finalzinho da tarde, eu, mais 2 tios, pegamos o barco com o motor pequenininho e atravessamos do outro lado para armar rede, para ter peixe no outro dia para a gente comer. Armamos a rede e começou a ventar, um ventinho desse. A gente saía com a canoa de frente, o vento virava ela de volta para o barranco. Até que a gente conseguiu colocar a canoa no rumo. Acelerava o motor no último. Nós levamos 2h30 para atravessar 600 metros. E estava eu, os 2 tios e um primo. E o primo do meio não sabia nadar. Jesus, que misericórdia. delícia, foi assim. Quando eu nadava, hoje eu não sei, hoje eu demorar um pouquinho mais, mas quando eu nadava, eu saía no rancho, eu atravessava nadando, eu levava 20 minutos, 15 minutos, nadando, sem barco, sem motor. 500, 600 metros. Foram 2h30 para atravessar, porque o vento não permitia. Eles estavam vivendo uma situação fora do padrão. Quem que tinha mais prática, mais experiência? Pedrão. A água começou a bater no barco. E cada vez que batia, o pessoal gritava. E ficava assustado. E ficava com medo. Aí escureceu. Os mais experientes, diz a palavra, começaram a tremer. Porque eles sabiam do perigo. A noite escureceu, as estrelas sumiram. Eles não tinham como se orientar. E aí ficaram à mercê do vento. E aí o Pedrão fala assim, não, gente, calma, tranquilo, eu já passei por isso, não vamos desistir, confia, acredita. Vocês já ouviram isso de alguém? Quando vocês estão passando por um momento difícil na vida de vocês? Lindo isso, né? Confia, acredita. E é mais fácil ainda falar isso para alguém quando a própria pessoa que está falando já viveu aquilo, que tem o peso da vida dela. Então ela está falando com propriedade, ela está falando daquilo que ela viveu, daquilo que ela conhece profundamente. Só que num determinado momento, amigo, começou a dar tudo errado. Até o Pedrão sentiu que a coisa está... Porque o problema já não era mais o vento, o problema já não era mais a tempestade, o problema era o medo do vento, o problema era o medo da tempestade. O problema era o medo do que estava por acontecer. Porque eles falam assim, nós vamos todos morrer. Nós vamos todos morrer.
E quando o medo se instala no nosso coração, e aí realmente não é importante a tempestade, o vento, mais nada, porque o medo nos impossibilita de ver a graça de Deus acontecer na vida da gente. E o que é pior ainda, nessa hora eles começaram assim: cadê Jesus? O mestre nos abandonou, nós estamos aqui, vamos morrer tudo, cadê o cara? Ele falou que vinha e não veio. Então vamos forçar um pouquinho a natureza, Magrão? Vamos lá. Quando você está passando por um problema difícil, quantas vezes você já orou, você clamou o nome de Deus, você pediu misericórdia, você pediu a bênção e parece que Deus não te ouviu? Verdade. Já passamos muito momento. E aí? Pois é, mas Juninho, você sabe o que é fácil? Falar isso nessa hora aqui na frente. É bonito para tocar e sensibilizar as pessoas, mas quando a gente está vivendo isso, Juninho, só quem já passou sabe como é que é. Parece que Deus ficou surdo, parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus não está presente na minha vida. E aí, ó, eu vou falar um negócio para vocês, viu? Fica feia a situação, fica bravo. Por quê? Porque o medo rouba a possibilidade da gente ter fé e da gente ter esperança. Amém. E se a gente não tem fé e a gente não tem esperança, acaba toda a confiança de que pode dar certo determinada situação. Ela se acaba ali, ela morre ali. Porque se não existe esperança no nosso coração, não existe fé. E se não existe fé, Deus está longe daquela situação. Amém. Então aquele impossível vai ser realmente impossível. Por quê? Porque Deus não vai estar conosco. E não é porque Ele não quer, mas é porque nós nos prendemos ao nosso medo. Agora, eu quero forçar um pouquinho mais a situação agora, porque assim, todos nós, quando lemos essa passagem, vocês conhecem o resto da passagem, diz que Jesus aparece, chama Pedro, e todo mundo fala assim: Pedro afundou porque não teve fé, e critica o Pedrão, né? Hoje eu quero fazer um elogio pro Pedrão. Hoje eu quero encher a bola dele, Magrão. Eu também, Gira. Eu quero encher a bolinha do Pedrão. Gira, não. Vamos botar o homem para frente, tadinho. São anos e anos de injustiça com a pessoa dele. Gira, olha o versículo 28. Pedro tomou uma palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. O cara é corajoso, velho. Mas presta atenção, Magrão. Vamos fazer um filminho antes. O cara é corajoso, velho. Vamos fazer um filminho antes? Manda que eu vá aí. Tá bom. O pau tá quebrando. Tá escuro. A água tá batendo. Ninguém vê nada. O barco vai virar, vai morrer todo mundo. E os caras que são corajosos, então a hora que a água bate, eles... É isso aí. Mó gritaria. O bicho tá pegando. A coisa tá... A casa caiu, Cristiano. Literalmente. Pois é. Pois é. E São Pedro, não é que já estava aqui embaixo ainda, né? Não dá para falar que é São Pedro, né? Alguém ali em cima tá arriscando o binga, né? É raio, trovão, relâmpago, né? De vez em quando um clarão. E de repente eles olham de longe e vê um vulto andando em cima d'água. Gente anda em cima d'água? Não. A gente não anda em cima d'água. E aquele negócio escuro, trovejando, relampeando, eles vêem o cara andando lá. Qual que foi a primeira atitude? Medo, pavor. É um fantasma. Apavorou. Então é assim, olha só, que coisa doida. Quando nós estamos no desespero, quando nós estamos sem esperança, quando o medo se instala no nosso coração, mesmo que Jesus apareça, qual que é a nossa primeira reação? Verdade. Medo. Descrença. Os caras só não saíram correndo que tinham mais medo ainda de morrer afogado, porque senão tinham saído do barco e corrido. Verdade. Porque quem está com medo instalado no seu coração não consegue ver Jesus. Vocês entenderam? Quem está com medo no coração, não tem confiança no seu coração, perdeu a fé e a esperança, mesmo que Jesus apareça andando sobre as águas pessoalmente, vocês não vão reconhecê-lo. Vão ter medo, vão achar que é um fantasma, vão achar que é uma coisa esquisita, vão achar que é o demo de cueca que apareceu para vocês, menos que seja Jesus.
Entenderam? Mas Pedro teve fé, Gerardo. Teve. Oi. Quando as coisas estão fluindo na vida da gente acha que não merece, né? Bom, mas será que eu mereço isso? É o próprio medo da gente que a gente não aceita as coisas boas que tem pra gente. Verdade. A gente tem que ter um aprendizado nisso, né? E eu vou falar um pouquinho desse aprendizado e o Magrão vai me ajudar também. Então, nesse momento, Pedrão faz o quê, Magrão? Que é aí que eu quero encher a bola dele. Pedrão toma um passo na Ele fé. faz e mostra pra gente um dos segredos para se fazer a vontade de Deus na vida da gente. O que é? Quando o problema aparece, ao invés de eu ficar com medo e correr para debaixo da cama, eu vou enfrentar. Ele juntou a coragem que ele tinha e falou assim: mestre, se é você mesmo, permita que eu vá aí. Então aí eu quero encher a bola do Pedrão, porque ele podia ter feito como os outros. Ficar gritando lá de medo. Ele podia ter ficado lá gritando de medo e falando que era um fantasma, mas ele teve a coragem de desafiar o problema. E quando Jesus fala vem, eu estou imaginando isso, que a gente muitas vezes faz isso. Na tua vida você já fez isso, eu já fiz isso. Jesus me fala vem, mas eu tenho que dar o passo. Sim. E eu estou imaginando Pedro tirando o pé do barco. Não sei se ele era canhoto, se ele era destro. Nessa hora que a gente vê se o cara é destro ou canhoto, né? Pedrão, do jeito que ele era bravo daquele jeito lá, né? Não sei se ele era destro ou canhoto. E um pé dentro da barca e um pé apoiado na água, irmão. Pois é. O que você acha que os outros 11 pensaram? Esse Pedro é louco. O cara endoidou. O cara endoidou, entrou água no cérebro dele. Deu problema nos fios dele, lá na parte elétrica dele. Ele tá com problema. Só que tem uma coisa. Ele teve a coragem de enfrentar. Quando a maioria das pessoas se remete ao medo de ficar estática. Reclama, chora, fala que não merece, mas não toma a atitude de enfrentar. Amém. Pedro, estou enchendo a bola dele hoje nessa noite, porque ele teve a coragem de dar o primeiro passo. Geraldinho, uma coisa legal também, a solução sempre vem de onde a gente menos espera. Ninguém ia esperar que Jesus fosse aparecer do nada assim. Mas só que tem uma coisa, olha só. Jesus tinha ficado lá, se vocês lerem a passagem aí, para quê? Para orar. E quando a gente clama pelo nome de Jesus, Ele deixa o que está fazendo e vem ao nosso encontro. Mas para isso nós precisamos acreditar. É uma pena que o nosso tempo acabou, né? Mas vou tentar finalizar rapidinho. Não apresenta só os seus problemas para Deus, mas diz para o seu problema que você tem e acredita no grande. É isso aí. É isso aí. E eu peguei aquela palavra daquela pessoa, falou que aquela irmã estava ao meu lado, então, por maior que seja o problema, mas bem acima do problema que eu tenho enfrentado, que estou enfrentando, é o grande Deus. Tá certo, amém. Louvado seja Deus. Amém. E Pedro, quando dá o primeiro passo, o que ele faz? O problema que o estava desafiando, o problema que estava atormentando o coração dele, o problema que queria até matá-lo naquele momento, e ele dá o primeiro passo, ele tem o problema debaixo dos seus pés, porque ele teve atitude e teve coragem. Mas não é simples determinação humana, não é simples força de vontade que muitas vezes nós achamos que a nossa determinação, que a nossa garra, que... Não. O que leva Pedro a fazer e ter essa atitude é a confiança na palavra do Mestre que diz: vem. Na palavra do Mestre que diz: vem. Pronto. Vem. E vem quem? Quem acredita? Vem quem? Quem tem fé? E
anda sobre as águas. Porque se Jesus fala vem, ele sabe que o impossível ele pode fazer. Nós até cremos. o Pedrão andar em cima da água. E se Jesus na noite de hoje está falando vem para você, meu irmão, minha irmã, creia que o impossível ele pode fazer na sua vida. E Pedro vai andando e consegue andar firme enquanto os seus olhos estão fixos em Jesus. Mas diz a palavra aí, né, Magrão? Ele desvia o olhar de Jesus. Fraqueja. E o vento bateu mais forte. A água bateu perto dele. E a hora que ele desvia o olhar de Jesus, ele começa a afundar. Estava vencendo a primeira batalha. Tinha feito meia dúzia de gol no primeiro tempo. 6 vira, 12 acaba. Mas a gente fraqueja, Gero. E aí o que aconteceu? 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Diz a palavra que Jesus era carpinteiro. Mexia com madeira, lenha, serra, martelo, prego. E que Pedro era pescador. Barco, rede, água, nadar. Pedro podia ter voltado nadando pro barco sozinho, mas ele não quis se salvar por si mesmo. E muitas vezes acontece na nossa vida exatamente isso. Quando nós estamos enfrentando o problema, quando Jesus sinaliza para a gente e diz com alta voz, vem, e nós damos os primeiros passos e vencemos as primeiras batalhas, mas de repente o vento sopra mais forte, a água bate mais forte na gente, a gente desvia o olhar de Jesus e começa a afundar. E como a gente se esforçou muito para isso, a gente não se sente mais capaz. E ficamos apáticos, ficamos deprimidos. A palavra do momento da moda aí é depressão, né? Síndrome do pânico. Estamos impossibilitados. E aí o que ele faz? Ele clama por aquele que pode salvá-lo e grita: Senhor, salva-me. E presta atenção, não é um jogo de palavras o que eu vou fazer para vocês aqui agora, não. Se vocês olharem na palavra, está escrito assim: Senhor, salva-me. E não está escrito assim: salva-me, Senhor. Porque para que nós sejamos salvos, Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. E para ser Senhor da nossa vida, precisa coragem da nossa parte. Então por isso ele fala: Senhor, salva-me. Eu, quando digo Senhor, digo: eu não sou dono de mim mesmo. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence ao meu Senhor. E imediatamente, diz a palavra, vocês vão ver lá, Jesus estende o braço e puxa Pedro. E diz a palavra que ele abraça Pedro e o carrega até chegar ao barco. Magrão, eu gosto de imaginar as coisas. Você é um bom imaginador. Sou. Imagina a cara dos 11 que não tiveram a coragem de desafiar o problema, que não tiveram a coragem de dar o primeiro passo diante do impossível, que testemunharam o Pedrão andando com Jesus. Imaginou? Hã? Deus não quer que a gente passe pelos problemas, mas quando eles aparecem, são grandes desafios e um grande exercício de nos fazer pessoas mais fortes, pessoas mais talhadas para essa vida que muitas vezes é pesada para nós, que muitas vezes é injusta. Mas se Jesus está na causa, se o Senhor diz vem, eu dou o primeiro passo. E a gente precisa ter fé. E o pessoal aqui tem fé, Magrão. Toda terça-feira eles vêm. Então vamos clamar junto. Toda vez eles levantam os braços e clamam ao Deus e falam assim: Senhor, salva-me.
Senhor, dá-me coragem. Tenho certeza que quando se restabelece o tempo outra vez, a gente fica com a lição que só consegue vencer os problemas aquele que os enfrenta. Olha no branco do olho dele e vai. Amém. Pede a força de Deus, tenha fé, tenha esperança, não desista. Deus está com você. Amém?